Ela é cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, especialista em ecografia vascular. E ela é angiologista e está aqui para... Hoje a gente vai falar de trombose, gente. É uma coisa que a gente escuta falar muito. E assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente, né? Então ela vai poder explicar bastante para a gente hoje o que é a trombose, como ela acontece, por que acontece. Existem tipos de trombose, por que tem trombose que mata, tem trombose que não mata. Ela vai explicar isso para nós. 4h22. Boa tarde, doutora Eduarda. Boa tarde, Tudo Gilene. bem? Tudo bem? Tudo ótimo, graças Prazer a te Deus. ver, viu? Você tem uma carinha tão boa. Que Deve bom. ser bom ser atendida por você. Você Eu acho atende que com sim, essa espero carinha, que sim. com esse sorriso. Ai, é tão bom, né? Às vezes a gente vai no médico, às vezes a gente sai de lá já se sentindo melhor, sem ter tomado remédio. É estranho isso, né? E é bom. Eles falam que tem um nome isso. O que mostra que a doença é multifatorial. É efeito placebo? Também. Mas tem também vai tirar a pressão, medir a pressão e a sua pressão tá... Ah, tem a síndrome do jaleco. Síndrome do jaleco, tem um monte de coisa. Que o pessoal hipertensão do jaleco branco. Hipertensão, engraçado, né? Você acha que você tá calma, ali a hora que ele vai medir sua pressão, tá alta. Mas eu entendo. Quando eu vou fazer exame, eu não sei como que é o exame, eu fico nervosa também. Fica. É porque quando a gente tá fazendo, a gente pressupõe de que todo mundo saiba, né? Sim. Como a gente faz aquilo todo dia, a gente sabe que é tranquilo fazer, igual eu vou fazer duplex. Chega um tanto de gente muito nervosa lá, porque não sabe como é que é o exame. E não tem que saber mesmo. Quem Duplex sabe? é um exame? É um ultrassom. Ah, é um ultrassom? Pra saber se tem trombose? Um deles que a gente faz, né? Mas o exame diagnóstico para trombose é o duplex. Ah, interessante, hein? Então, peraí, vamos começar. O que é a trombose? A trombose é quando forma um coágulo, um aglomerado de células dentro da circulação e obstrui parcial ou completamente aquela veia ou aquela artéria. Então, a trombose ela pode acontecer tanto dentro de uma veia quanto dentro de uma artéria. Entendi. Dentro de uma veia, a artéria é mais larga. A artéria é mais fininha? Peraí, o que é o quê? O que define, então, aqui, pra tipo gente... Assim. Não. Esse superficial são as veias. Esses superficiais são as veias. As artérias são mais profundas. O que vai diferenciar uma coisa da outra, e isso é muito importante a gente saber, é o seguinte. O coração, ele bombeia o sangue para o organismo inteiro. Ele vai bombear o sangue rico em oxigênio e nutrientes. Esse sangue ele vai correr dentro das artérias e essas artérias vão distribuir esse sangue rico nessas substâncias para todas as células do corpo. Aí ele vai chegar nas células do corpo e ele vai voltar para o coração de novo por meio das veias. Então, para essas conduções, a artéria tem uma característica e a veia tem outra característica. E aí, as veias, elas vão levar sangue que são ricos em CO2, ou são produtos da metabolização, são o que a gente precisa eliminar. Sim. Alguma coisa a gente vai eliminar através da circulação do fígado, dos rins, e outras coisas a gente vai eliminar através do pulmão. Aí o sangue volta para o coração por meio das veias, passa para o pulmão, onde vai ser oxigenado de novo, e o pulmão joga esse sangue de novo no coração para ele voltar para a circulação. Ai, gente, que loucura, é o mesmo sangue. É o mesmo sangue. Dentro de um dia, esse sangue, 7.500 litros de sangue percorrem esse sistema. Olha, a gente não para pensar isso, não. E funciona sem a gente querer. Seu coração bate sem você querer, independente. O cérebro morre, mas o coração continua funcionando. Uau! Então, aí a trombose é quando esse coágulo, não. Esse coágulo é de quê? O coágulo, ele é um aglomerado de plaquetas, que são pedaços de células que andam dentro do sangue, e fatores de coagulação, que são sinalizações que vão fazer aquilo ali colar. Plaquetas e fibrina. E aí forma um emaranhado que vai obstruir a circulação. Se obstruir, aí que eu falei que tem circulação, trombose da artéria e trombose da veia. A trombose arterial não vai deixar o sangue chegar lá nos tecidos. O sangue ele precisa chegar nos tecidos para a célula viver, para levar oxigênio e nutriente. Se não chegar o sangue na célula, o tecido vai morrer, vai ficar gelado. O sangue não faz a gente ficar quente. Se não chegar sangue,
por exemplo, a perna vai ficar gelada. Vai ficar doendo muito. Isso, a perna fica gelada e dói muito. De uma hora para outra, tem que doer. Porque não chega sangue. Entendi. Se não chegar um negócio que você precisa para viver, que é oxigênio, tudo precisa de oxigênio. Não chegar, aí vai doer muito. Aí dói muito e fica gelado, porque não tá deixando o sangue chegar ali. Essa é a trombose arterial, é uma emergência. É isso que eu ia te perguntar, se essa dor é uma dor suportável, não é suportável? Não, é uma dor que incomoda bastante. E incomoda até quando você vai encostar. Então, quanto tempo que essa pessoa começou... Como é que a trombose, ela é pá? Não, geralmente, a trombose arterial, ela tem 2 motivos para acontecer, assim, grandes motivos, tem vários. Ou vai sair um coágulo dentro do coração da pessoa e vai caminhar dentro da circulação, aí ele chega numa artéria mais fina e ali vai obstruir. Esses casos, geralmente, são casos mais graves, porque de uma hora para outra parou de chegar sangue naquele lugar. Outro caso, que é um caso que a pessoa não sente dor de uma hora para outra, às vezes ela sente, mas não é tão grave, é quando a pessoa já tem um problema na circulação. Vamos supor, uma paciente que fuma há muitos anos. Ele já tem um problema ali na circulação, já tem um monte de placa, é como se fosse um encanamento cheio de gordura. E aí aquela placa, ela vai crescendo, aí forma um coágulo ali, e aí para de passar sangue naquele lugar. Só que o organismo daquela pessoa é tão inteligente que ele já criou várias artérias fininhas. Porque caminha para outro lado, exatamente. Entendi. Essa pessoa a gente chama de circulação colateral. Ele já tem várias colaterais. Então essa pessoa, ele sente uma dor, mas ela não é uma dor tão aguda. É uma pessoa que já tem um problema na circulação, que ela descompensa esse problema e aí ela tem que operar, mas já teria que tomar outros cuidados de outra forma. Mas então, como ela não tem uma dor, vou chamar comercial, só vou fazer a pergunta. Como ela não tem uma dor tão intensa, o que acontece com essa pessoa? Não acontece nada, fica entupido lá um tempo, aí depois vem a dor, aí a dor insuportável vem ou não? Calma. Daqui a pouco você responde, tá? 4h29, a gente volta daqui a pouquinho com a doutora Eduarda Mendes Costa. E se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita que hoje o assunto é trombose. De volta ao nosso programa, 4h48. Um ouvinte mandou mensagem para nós, falando que tem que comemorar o Dia do Homem, sim, porque tem muitos homens trabalhando, dando duro, danado, colocando alimento em casa. Então, olha lá, o Klender, por exemplo. Vamos dar um exemplo, Klender. Só. Tô brincando, gente. Brincadeira, tá? Nós sabemos que nossos amigos ouvintes, Pedro, estão agora trabalhando. Tem muita gente trabalhando e ouvindo o programa, muitos homens ouvindo o programa. Parabéns pra vocês e tratem bem as mulheres, viu? Hoje à noite. Tratem muito bem as mulheres. 4h49, de volta à nossa entrevista com a doutora Eduarda Mendes Costa, angiologista. A gente está falando de trombose. Eu te perguntei se você falou que a trombose dói, mas que às vezes ela pode não doer tanto. Mas aí, quando ela não dói tanto, a pessoa descobre como que ela tem que ir ao médico, que porque a gente só vai quando tá morrendo agora, né? Tá doendo, não aguenta nem andar. Isso aí a gente estava falando sobre a trombose das artérias, né? A trombose arterial. Sim. Quando o paciente já tem algum problema na circulação, o que vai acontecer é que ele vai perceber uma mudança no perfil de dor. Esses pacientes que já têm problemas na circulação arterial, geralmente diabéticos, tabagistas, que têm essa história familiar de problema circulatório, os pés são mais frios, as unhas mais quebradiças, a pele ressecada, não tem pelo na perna, eles sentem dor ao andar. Por exemplo, se eu ando 2 quarteirões, eu começo a sentir dor na perna. Por quê? O sangue não consegue chegar ali. À medida que você anda, você não precisa de mais sangue chegando no músculo. É aí que a dor começa. Quando esses pacientes têm um quadro de trombose, eles vão perceber que, em vez de eles andarem 2 quarteirões para começar a ter dor, eles vão andar meio quarteirão. Muda o perfil de dor. Ou seja, aquela artéria que ainda estava passando mais sangue, passa a não passar tanto sangue. Aí ele vai sentir mais dor em menos exercícios, em menos movimentos. Esse é um quadro que a gente chama de quadro descompensado. Uma pessoa que não sente nada, pode ter problema? Pode. Aí a gente entra falando sobre as tromboses venosas, que são as mais comuns, que são as que têm um risco grande de óbito. Quando a
a gente fala em trombose arterial, o risco de óbito é menor, mas o risco de amputação é grande. Mas as tromboses venosas, elas praticamente não têm risco de amputação, mas elas têm um risco de morte. O que é a trombose venosa? A trombose da veia. Aí a gente pensar que naquele mecanismo que eu estava explicando mais cedo, a veia é essas mais superficiais, mas tem veias profundas. Tá. Não tem artéria superficial, a artéria é só profunda. Entendi. Veia tem superficial e profunda. Entendi. As tromboses com maior risco são as tromboses das veias profundas, das veias que passam próximas das artérias. Pensando o que a veia faz? Ela leva o sangue de volta para o coração. Ou seja, ela vai levar o sangue dos tecidos, das pernas, dos pés, de baixo para cima, de volta para o coração. Quando você tem uma obstrução nessa circulação, uma trombose, o que acontece? Esse sangue, em vez dele conseguir voltar, ele vai ficar parado lá. O sangue parado durante muito tempo vai inchar a perna. Por isso que na trombose a gente tem perna inchada. Porque aquele sangue ele não consegue voltar. Então, as pernas inchadas, de repente, a sua perna começou a doer e aí você olha para ela, ela tá mais inchada do que a outra. Esse é um dos sinais da trombose. Aí, aquela perna ali inchada vai causar o quê? Dor no lugar que tem a trombose, porque vai ficar muito tempo engurgitada aquela veia, aquele sangue parado ali. A perna vai ficar inchada, calor, vai ficar quente, porque o sangue vai ficar todo tempo parado. Ao contrário da outra trombose que fica frio, porque não tem sangue, essa o sangue fica muito tempo ali. Então, a perna fica quente e fica inchada. Também tem que ir para o hospital para poder fazer uma investigação? Tem, porque qual que é o risco? O risco é fazer uma embolia pulmonar, que é o que leva a óbito. Entendi. Embolia pulmonar é quando esse aglomerado aí vai para o pulmão. Exatamente. Ixi, nossa, a gente pode morrer de uma vez, né? Pode. Tem gente que morre de uma vez, tem gente que às vezes tem uma parada cardíaca, a gente consegue reverter, mas são casos graves. E tem pessoas que vão sentir só, às vezes, falta de ar, alguma outra questão. Mas no hospital? Ou em casa. Quando é que a pessoa, assim, olha, não espera? Não espera. Não espera é quando a perna começa a doer de uma hora para outra. Perna inchada, você percebe que não tinha aquela dor e de repente você começa a ter. Dor quando você movimenta o pé para cima e para baixo, assim, a panturrilha dói. Então tem que ir no hospital. Entendi. Ok, então existem quantos tipos de trombose? Basicamente 2. A da artéria e a da veia. A da veia. Ok. Então, falando em trombose, tem como evitar? Tem. Bom, tem como evitar na pessoa já mais velha? Tem também. O que leva uma pessoa a fazer uma trombose venosa? Quando o sangue fica parado. Porque o sangue parado ali, aquelas substâncias que eram para estar circulando, eles ficam todas aglomeradas. E aí favorece a formação de coágulo. Mas como é que eu sei que o sangue está parado? Quando a pessoa fica parada. Por exemplo, agora o idoso... Aí, agora é pouco, né? Mas quando a pessoa às vezes vai internar, ela fica 3 dias internadas, já é um fator de risco. Ou quando a pessoa tem alguma fratura de membros e ela não pode mexer aquele membro. Idoso, por que é mais risco de ter trombose em idoso? Porque ele fica mais tempo parado. Ele movimenta menos. Não, gente, eu ando tanto, eu mexo tanto, a minha vida é uma trabalheira. Acho que é por isso que eu não tenho nada ainda, né? Bem, vai ter. Então, esses são os riscos. É quando alguma coisa acontece que vai fazer aquele sangue ficar mais tempo parado. Outra pessoa, né, outro grupo que também tem muito risco de ter trombose é a gestante. Porque gestante, o útero, né, fica muito grande, a barriga cresce muito, dificulta o sangue a voltar. E essa dificuldade do sangue voltar é um fator de risco associado aos hormônios femininos. Então é por isso que, por exemplo, a grávida costuma ficar muito inchada, as pernas, os pés. Isso. Porque o sangue tem dificuldade de voltar. E tem outra coisa interessante também, é que a grávida, ela aumenta em 50% o volume de sangue. Então, se geralmente a gente tem lá um volume de 5 litros de sangue, a grávida tem 7. Só que ela não aumenta o número de vasos e o número de vasos sanguíneos para comportar aquele aumento. Aqueles vasos sanguíneos que vão ficar mais engurgitados, né? Vão sofrer com esse útero dificultando o sangue a voltar. Então, a gente tem 2 fatores. E o terceiro fator é que o hormônio na mulher, ele está muito alto, os hormônios femininos. Sim. E esses hormônios femininos também aumentam o risco de trombose.
Nossa, então, a gestante tem 4 vezes mais risco. Sempre tem. Hoje é dia do homem, mas a mulher sofre mais. Tem que comemorar, gente, porque olha, mulher fica grávida, tal, vocês não ficam não, vocês não têm nem noção do que é. 4 horas e 56 minutos, a gente volta daqui a pouquinho com a doutora Eduarda. De volta ao nosso programa, 5 horas e 13 minutos. Gente, olha, eu esqueci qual foi a pergunta que eu deixei no ar aqui. Daqui a pouco a gente volta com ela, porque a gente vai continuar conversando com a doutora Eduarda Mendes Costa, angiologista, e aí as perguntas vão vindo. Quem tem mais chance de ter trombose? Aí são as pessoas que ficam... As mulheres têm mais chance por causa da questão dos hormônios femininos, né? E o uso de hormônio extra, anticoncepcional oral, aumenta esse risco de trombose. Hormonal? A reposição hormonal também tem um pouquinho de aumento de risco, mas não é o comparado ao risco da gestação, que chega a ser 4 vezes maior do que o risco habitual. Quem fuma também tem maior chance de trombose, obesos, sedentários e pós alguma cirurgia grande, que você vai precisar ficar mais tempo deitado, né, imobilizado aí, e quem está internado, né? Outras coisas também que aumentam o risco de trombose é câncer, alguns tipos de câncer e tratamentos, né, de câncer aumentam o risco de trombose também. Olha, eu tenho uma amiga que ela tem tanta dor na perna, nossa, ela reclama tanto de dor na perna, ela já fez cirurgia para varizes? Ela já fez cirurgia de varize, aí ela ficou um tempo sem dor, mas depois a dor foi voltando, e agora ela sente muita dor. Eu já até falei com ela, ó, eu acho que você devia procurar o médico de novo. Ela, eu não, vou procurar não, porque eu já fiz cirurgia, entendeu? E não adiantou nada. Na cabeça das pessoas, fez a cirurgia e a cirurgia não adiantou. Claro que adiantou, ela ficou um tempão sem dor, que eu lembro. Mas a pessoa não lembra. Mas o que acontece aí quando a pessoa tem essa dor na perna, assim, mas continua fazendo tudo, andando, trabalhando, e a dor na perna? No caso dela, por exemplo, igual você me relata, que ela tem trombose, então ela tem um quadro de insuficiência venosa. Não sei se ela trombose, tem não, desculpa, tem varizes. Ah, tá. Então ela tem um quadro de insuficiência venosa. Essa dor das varizes é uma dor do tipo peso, uma dor de perna cansada. É isso que ela fala. Então, no final do dia, a perna parece que tá pesando muito mais do que ela tá pesando. É isso que ela fala. Por causa daquele mecanismo do sangue não conseguir voltar para cima. Aí, à medida que as horas do dia vão passando, o sangue vai ficando ali embaixo na perna, e a perna fica mais pesada mesmo. E aí é uma dor que você não sabe nem explicar direito, é uma dor tipo peso, que você não pontua. Sim. Ela fala que parece que tem um ferro em cada perna. Isso, essa é uma dor de varizes, né? Agora, a dor da trombose, ela geralmente é numa perna só, que é o que a gente costuma falar. Você pode ter trombose nas 2 pernas, venosa? Pode, mas o mais comum é a gente ver em uma perna só. Aí, do nada, uma perna só fica mais inchada e aquela perna fica dolorosa. E aí, você aperta o músculo ali, você consegue sentir o lugar que tá doloroso. Por quê? Aquele sangue causa uma inflamação local. Outra pessoa que também tem mais chance de ter trombose venosa são as pessoas que têm muitas varizes. Por causa disso, por causa do sangue não conseguir voltar, o sangue fica muito tempo parado ali, aumenta o risco de trombose. E o que é a varize? A varize é aquela que fica assim pra fora, assim? Isso, é a veia... Tô mostrando a minha mão, tá, gente? Mas varizes é na perna. Isso, na perna. São veias tortuosas e visíveis a olho nu. Mas ela fica torta. Branca? Não, ela fica torta e alta. Ah, ela fica alta assim. Isso, ó. Eu não sou tão branca, mas dá pra você ver algumas veias na minha perna. Essa aqui, por exemplo, é a veia safena, ó. Tá vendo que ela tá reta? Sim. Então, ela é uma veia que às vezes a gente consegue ver. Ah, porque eu tô vendo ela é doente? Não. A variz, ela precisa ser saltada, visível a olho nu e torta. Tortuosa. Entendi. Tem que ser tortuosa. Isso. Ai, que interessante. E como é que eu suspeito que eu tô com trombose venosa? Aí é esse quadro. É uma dor que começa de uma hora para outra, com a perna mais inchada do que a outra. Você sente dor quando você vai movimentar, né, o tornozelo assim para cima e para baixo, você sente dor ali na panturrilha. A perna inchada, queima e fica mais quente. Esses são os sinais e os sintomas de que aquilo ali pode ser uma trombose. Uma pessoa gorda, obesa, ela tem dor demais na perna, a perna incha muito, tá com dor no joelho, sente muita dor no joelho, mas continua ainda andando muito, vai para lá, vai para cá, trabalhando.
isso é por conta do peso, do excesso de peso nessa região, ou é porque ela pode estar tendo uma trombose? Se tiver essas características que surgirem de uma hora para outra, for uma coisa aguda e numa perna só, pode ser um caso de trombose. Tá. Agora, se for uma dor que ela já vem, nas duas, ou que ela já vem com aquilo, ou que ela consegue pontuar que é uma dor no joelho, que quando ela senta o joelho dói, quando ela agacha o joelho dói, aí realmente foi uma lesão no joelho por sobrecarga. Entendi. Mas o obeso tem mais chance de ter trombose. É, né? Tem. Por causa da gordura? Por causa da dificuldade do sangue voltar para cima. Nossa, eu não vou esquecer esse negócio de sangue voltar, viu? Aí, por exemplo, só para eu poder falar para ela. Por exemplo, o que ela pode fazer para melhorar a questão da dor na perna da minha amiga que eu tô falando agora? Que ela trabalha, inclusive ela faz faxina e ela, quando acaba, ela chega em casa com muita dor. Usar meia de compressão, inclusive no trabalho, porque ela fica muito tempo de pé. Então, o uso de meia de compressão para ela vai ser muito importante. E quando ela chegar em casa, deitar com as pernas para cima. Quanto tempo? Pelo menos 20 minutos. Ficar 20 minutos com a perna para cima. Se ela quiser também, na hora que ela for dormir, colocar um travesseirozinho e dormir com a perna em cima do travesseiro vai ser bom também. E fazer atividade física. Eu não sei se ela faz atividade física. Não. É muito importante fortalecer essa musculatura da panturrilha, que é o que a gente chama de segundo coração. Que é o que vai bombear o sangue das veias de volta pro coração. Panturrilha é tão importante assim, hein? Importantíssimo. Menina, eu tive uma dor na panturrilha, mas de tanto andar, sabe? Nossa, como dói. Eu tive um negócio chamado canelite, que eu nem sabia que existia. Dói demais canelite. De tanto que eu andei, eu ando muito. Quando a pessoa fala assim, não, mas você vem a pé pra casa, você anda isso tudo. Que isso tudo, gente? Deve ter uns 2 quilômetros, não é, Clender? Não tem isso, não. Tem nem 2 quilômetros? Tá diminuindo o seu exercício. Gente, não, eu vou na academia também. Mas assim, eu acho tão pertinho e o povo acha longe. É porque eu morava na roça, né? E na roça a gente andava muito a pé também para ir nos lugares, ou sei lá. A gente andava 3 quilômetros, parava, sentava, via um corguinho, sentava na beira do corguinho. Aí depois eu levantava de novo, continuava andando. É outra coisa, né? Diferente. Mas, enfim, eu vou falar com ela isso. Gostei da dica, viu? Você que está ouvindo o programa, presta atenção. Se você está sentindo suas pernas inchadas, muito cansadas, todas duas, depois de um dia de trabalho, faça como a doutora Eduarda falou. Você vai colocar a perna 20 minutos para cima, gente. Porque tem gente que chega em casa, o problema é que dona de casa chega em casa e já vai trabalhar. Porque ela chega em casa e vai fazer janta. Porque ela tem que fazer marmita pro marido, pro filho, pro não sei quem. Eu fico assim, gente, nossa, que loucura. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para a última parte da nossa entrevista com a doutora Eduarda Mendes Costa. E você que está ouvindo o programa, se você quiser perguntar alguma coisa, aproveita, tá? 32220001, porque daqui a pouquinho a nossa entrevista acaba. De volta ao nosso programa, gente, olha, conversando com a doutora Eduarda Mendes Costa, ela é angiologista. Desculpa, a gente tá rindo aqui de algo bobajada que a gente fica falando aqui no ar. Olha, vamos lá. Boa tarde. Sou diabética e tenho varizes. Pratico atividade física. Tenho chance de ter trombose? Obrigada, é a Paula. Obrigada, Paula. Bom, Paula, assim, todo mundo tem um risco habitual de ter trombose. O importante é estar sempre fazendo atividade física, cuidar bem do diabetes. E se as varizes forem muito calibrosas, tem que tratar. Porque as varizes por si só têm risco de trombose também. Calibrose é aquela que parece que sai para fora da pele? Para fora não, que ela empurra a pele. Que ela empurra a pele, assim. Você Tem consegue gente que ver tem o a perna relevo toda. dela. Isso. A pessoa que tem aquela perna toda daquele jeito, precisa... Aquilo ali tem jeito de... Tem jeito de melhorar. Tem que melhorar. Ah, tá. E aqui mais uma aqui, que eu já ouvi falar que exercício para panturrilha reduz o risco de problemas venosos. Sim, Okay? exercícios para panturrilha melhoram o retorno do sangue. Melhora? Melhoram bastante. O músculo da panturrilha é conhecido como o segundo coração do corpo. Por isso é importante exercitar bastante o músculo da panturrilha. Ok, e a doutora Heloísa Serri me mandou uma mensagem aqui agora, que você ouviu. Boa tarde. Eu estava escutando a doutora falar a reposição hormonal transdérmica, aquela que é com adesivo ou com gel, não aumenta o risco de trombose
todos os trabalhos mostram isso. Ok, Heloísa, muito obrigada, viu? Um abraço para você, tá? Isso, exatamente. Quando a gente fala de hormônio, né? Quando a gente fala em hormônio, a gente tem diversas administrações desses hormônios. Quando a gente tem a administração do hormônio transdérmico, que é o gel, a gente não aumenta o risco de trombose, só os hormônios orais. Isso é importante pontuar. Não e dá a colocar pílula tudo anticoncepcional? A pílula anticoncepcional aumenta. A injeção? Injeção aumenta. Entendi. Ok. Então, quais os riscos da trombose venosa? Como é o tratamento da trombose? O tratamento da trombose venosa, ele é anticoagulante. Anticoagulante, que é o que a gente conhece. Antigamente, a gente usava mais sempre, era o Marevan, ou mais conhecido como a varfarina, né? Atualmente, a gente tem os novos anticoagulantes, que é o Xarelto, o Eliquis, que é a Pixabana. A minha mãe tomava isso. Mas para que serve isso? Eu não entendi. Que é para deixar... O anticoagulante, ele não permite que o trombo, ele aumente. Que ele vai aumentando. Ele estabiliza o tamanho do trombo. Ah, tá, entendi. O trombo existe. Ele não tira. Ele não tira o trombo. Entendi. O próprio organismo vai lá e vai destruir aquele trombo. A gente tem, no organismo da gente, ele é perfeito. A gente tem um equilíbrio entre substâncias pró-coagulantes e substâncias anticoagulantes. Quando a gente tem esse desbalanço, que é o que a gente faz, ou uma doença ou outra, existem pessoas que nascem com esse desbalanço, ou pró-trombóticas, que aí tem risco de fazer trombose, igual aquelas tromboses familiares, ou que tem diminuição desses fatores, então sangra mais. São as pessoas que têm aumento de alguns outros fatores, ou diminuição dos fatores coagulantes. O organismo, quando a gente tem um trombo, não vamos falar dessas pessoas normais, que não têm essas alterações. Quando a gente forma um trombo, a gente toma um anticoagulante, para não deixar aumentar aquele trombo. E aí o próprio organismo vai lá e vai destruindo aquele trombo e recanalizando aquela veia. E aí tem que tomar esse anticoagulante durante um tempo determinado, depois fazer uma reavaliação com o médico. Existem casos que vão precisar de uso de anticoagulante a vida inteira. Igual quem tem arritmia. É arritmia? Quem tem arritmia precisa tomar anticoagulante a vida inteira. Parece que você leu meu pensamento. Eu pensei assim, gente, eu vou perguntar para ela sobre a arritmia, mas será que a arritmia tem alguma coisa a ver com ela? Tem, toda a ver. Tanto que, o que acontece na arritmia? Minha mãe tinha arritmia e minha irmã tem arritmia. Quais os cuidados que ela precisa saber? Quando a gente fala em arritmia, tipo fibrilação atrial, existem vários. Falando da fibrilação atrial, um compartimento do coração, ele não espreme todo, ele não aperta todo, ele só treme. Então, o sangue fica parado ali dentro. Então, aumenta a chance de fazer trombos dentro do coração. Por isso que essa pessoa que tem algum tipo de arritmia precisam tomar anticoagulante. Porque o que acontece? Às vezes o coração está tremendo, de repente ele bate. Aquele trombo que estava ali, ele vai ser jogado para a circulação. Pode ir para o cérebro, fazer um AVC. Então, será que é por isso que ela está queixando de dor na perna? De repente, ela nunca teve nada assim, sempre dirigiu, nem nunca andou muito, faz pilates e tal, mas de repente ela descobriu que ela tem arritmia. E ela tem sentido muita dor na perna, muita. Em uma delas? Não sei, não perguntei. É importante porque a gente não pergunta, né? Porque isso é um diferencial, porque o trombo vai para uma. Eu acho que é uma, vamos supor que seja uma. Tem que investigar. Pode ser trombose? Pode. Se for as duas? Se for as duas, aí tem que investigar outras causas, né? Entendi. Mas então, no caso, já que ela tem arritmia, ela tem que tomar um anticoagulante? Se for esse caso, por exemplo, a fibrilação atrial, tem. Entendi. Ai, que tem mais alguma coisa que eu tenho que te perguntar, que eu não te perguntei? Só responde o nosso ouvinte aí, ó, que mandou esse coisa do exame do menino dele, de 2 anos de idade, só que hoje ele tem 16, né? Peraí, qual que é a pergunta? Se ele tem que preocupar, né? Se tem que ter medo de alguma coisa, com os problemas da... Tá. Aumenta para nós de novo, para ela ver, Clender. Ele teve uma cardiopatia, operou quando ele era criança, ele tinha 2 anos, hoje ele tem 16. É importante ele continuar o acompanhamento com o cardiologista dele para poder fazer, né, as investigações, ver se está tudo certo no coração, né, no funcionamento do músculo cardíaco.
E aí é com o cardiologista mesmo, Então, mas essa é aquela investigação, coisa, né? eu entendi, aquela coisa do pai preocupado com a criança, 2 anos, passou por cirurgia cardíaca. Então, hoje, com 16, ele deve ter medo, né, do acontecer alguma coisa. Então, o ideal é que ele vá, continue indo com alguma frequência, claro que o médico é que vai indicar a frequência que ele deve ir. Leva o seu filho no cardiologista só para tirar seus medos, né? Com certeza. E ver se está tudo bem, mas a princípio fez a cirurgia. A princípio fez a cirurgia, fechou lá o defeito que tinha, então tá tudo certo. Ok. Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu acho que não, né? Deu por hoje. Eu queria falar, assim, sobre a importância da gente prestar atenção ao que a gente sente, não achar que, é uma dor passageira, que toda dor é comum ou é habitual. E a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nesses quadros de dores súbitas, dores repentinas, para a gente não deixar passar um diagnóstico que poderia ser feito prontamente, né? E a gente não deixar aumentar. Varizes e vasinhos são parte de uma doença, sim. Mesmo sem dor, eles precisam ser tratados. Cirurgia para varizes não é definitiva. Quem teve varizes uma vez, precisou de fazer cirurgia uma vez, precisa manter o acompanhamento com o cirurgião vascular. Eu costumo falar igual dentista, você precisa ir no dentista todo ano. Se você tem varizes, você precisa ir no cirurgião vascular, no angiologista, todo ano. Por quê? Aquele problema ali, ele pode aumentar. Sempre alimentação saudável, prática de atividade física, não fumar e manter o peso adequado, isso é ideal para todo mundo. E para mim, que trabalho com doenças circulatórias, é fundamental. Ok, então, muito obrigada, adorei mais uma vez, muito bom. É bom que eu vou aprendendo. A gente aprende, né? Claro. Às vezes eu falo alguma coisa com a minha irmã e falo assim, doutora? Não, eu fico com uma raiva. Eu falo assim, eu estou tentando te ajudar, tá? Eu estou falando que eu aprendi eu falar no consultório. Aprendi de tanto entrevistar, porque vai entrevistando a mesma pessoa, né? Você já veio falar várias vezes. Agora eu estou entendendo muito mais sobre veias, né, e vasos do que eu entendi. Eu não entendi. Para mim era tudo igual. Era fininha, super fina, mais grossa. As artérias já sei o que é. São mais bem grossinhas mesmo. Ok, obrigada, doutora Eduarda. Vamos deixar contato, por favor? Vamos. Então, pode falar. Claro. O meu Instagram é @doutoraeduardacosta.vascular. E eu tenho uma clínica Capilari, que fica na rua Coronel João Notini, número 665. Telefone 3216 1279. E o WhatsApp 379 9842-6680. Ok, 99842-6680, 3216-1279. 79. Ela atende na rua Coronel João Notini, 665. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, tá, gente? Ou então entra no Instagram dela, @Capilari Clínica, tudo junto. Lembrando que o Capilari com 2 L's. Só Capilari Clínica, tudo junto. Capilari com 2 L's. E é isso. Doutora Eduarda Mendes Costa. Obrigada. Obrigada a você, Dilene. Daqui a pouquinho a gente volta.